Novas informações do The Hollywood Reporter e do Deadline movimentam os bastidores da nova era do universo compartilhado da DC, e é sobre essas reportagens que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar dessas novas matérias, dessas novas reportagens envolvendo as intenções de James Gunn e Peter Safran para o futuro do universo compartilhado da DC. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e darem uma olhadinha nas nossas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E também, não sei se vocês repararam aqui, quadros alterados, agora sim com as aquisições da CCXP 2022, com esses quadros maravilhosos aqui. Bom, os links das reportagens estarão todos na descrição do vídeo, tá? Então depois de eu fazer o vídeo aqui, você pode dar uma lidinha também nas reportagens originais. Primeiro, eu vou falar sobre as matérias, depois eu vou dar a nossa opinião aqui em relação a possibilidade disso tudo acontecer, baseado também no estilo do James Gunn de trabalhar, estilo esse que a gente conhece pelos dois Guardiões da Galáxia que ele fez aí na Marvel e também pelo Esquadrão Suicida que ele fez na DC. A reportagem começa falando de Mulher Maravilha 3, que atualmente, segundo o The Hollywood Reporter, é dado como morto dentro da DC, dentro da Warner. Então esse filme não deve mais acontecer, isso porque a Patty Jenkins teria mostrado seu roteiro pro James Gunn e pro Peter Safran, e teria sido comunicada de que as ideias dela não fazem parte das pretensões dos dois pro universo DC. Então, basicamente, o James Gunn e o Peter Safran eles têm o cargo do Kevin Feige na DC. Então eles vão decidir tudo de todos os filmes. Cada filme vai ter o seu roteirista e o seu diretor, mas tudo vai passar pelo crivo dos dois, assim como acontece na Marvel com o Kevin Feige. Cada filme tem o seu diretor, o James Gunn já dirigiu alguns filmes lá na Marvel, mas tudo que ele fazia tinha que passar pelo Kevin Feige, e agora na DC isso vai acontecer com o próprio James Gunn nesse controle criativo. Então a reportagem fala que o roteiro da Patty Jenkins não foi aceito lá por eles e que esse filme é considerado morto, só que deixa em aberto a possibilidade de um novo esboço de roteiro, de uma nova ideia para o filme ser aceito por eles que estão ali moldando as suas ideias para o futuro. Então James Gunn falou nas suas redes sociais também que está pensando já nos próximos 10 anos do universo DC, para aí sim começar a equilibrar o jogo em relação à Marvel nesse sentido de organização, né? A gente vê que o Kevin Feige já anunciou o filme até 2025, 2026, enquanto a DC pretende fazer isso nos próximos anos e começar a ter este nível de trabalho. Bom, falado agora do filme da Mulher Maravilha, né, que também não é nem certo ainda se a própria Gal Gadot voltaria, isso porque a gente entra agora nos outros rumores que essa matéria do Hollywood Reporter deixa explícitos ali. Lembrando que Hollywood Reporter é um veículo muito respeitado em Hollywood, tá? Não é rumorzinho de Twitter, de página X aí não. The Hollywood Reporter, eles costumam acertar muita coisa e eles falaram que há uma possibilidade de James Gunn e Peter Safran quererem limpar a DC em relação aos atores escalados pelo Zack Snyder. Então, Gal Gadot, Ben Affleck, Henry Cavill, Jason Momoa e o Ezra Miller, né, são os que ainda estão por aí, e aí estariam com seus personagens em risco. No caso do Jason Momoa, a gente viu vídeos recentes do Jason Momoa comemorando muito uma notícia que envolvia o universo DC. Fuck yes! Oh! I can't wait to share with you, but they won't let me share anything. I want you to remember this date, November 6th. Mwah! You know who you are? Mwah! E muito se falou nessa época do desejo dele antigo de interpretar o Lobo. A reportagem do Hollywood Reporter fala sobre isso. Fala que ele vai encerrar os dias dele como Aquaman em O Reino Perdido, que é o Aquaman 2, e aí seguiria na DC, mas num novo papel, o papel do Lobo. O Lobo é um mercenário também, meio maluco, completamente pirado da DC, e ele é o tipo de personagem que o James Gunn adora trabalhar, então faz muito sentido esse personagem ser introduzido, e ser dado ao Jason Momoa também faz sentido, ainda mais se tirarem ele do Aquaman. Isso porque o Jason Momoa ele já tem uma relação antiga com o James Gunn, ele quase foi o Drax nos filmes da Marvel ali,
acabou não dando certo na época, o Drax ele chegou até o finalzinho ali dos testes, ele com o Dave Bautista, e aí ele acabou se tornando o Aquaman. Então a relação dele com o James Gunn já vem desde essa época, da escalação do primeiro Guardiões da Galáxia, e talvez até de antes. Então é muito possível que o James Gunn agora assumindo faça o que o Jason Momoa sempre quis. E o Jason Momoa desse jeito espalhafatoso dele e tudo mais combina bem com o Lobo. Então é uma possibilidade. Agora em relação ao Henry Cavill, ele voltou recentemente ao Superman, ele foi anunciado depois de Adão Negro, ele gravou um vídeo agradecendo os fãs, falando que isso tudo só foi possível porque os fãs nunca desistiram, porque ele nunca desistiu. I wanted to make it official that I am back as Superman. E agora as coisas parecem incertas de novo. A reportagem fala que o filme Homem de Aço 2 ainda está em desenvolvimento. Tá, continua em desenvolvimento, mas que isso pode mudar na semana que vem, porque é semana que vem que o James Gunn e o Peter Safran vão apresentar as novas ideias do universo DC para os grandes líderes da Warner Discovery, né, para a galera do dinheiro lá, os executivos da Warner que vão falar, beleza, pode seguir, faz isso daí, e aí se o James Gunn realmente quiser limpar todas as escalações do Zack Snyder, ele manteria o Jason Momoa só que em outro papel, então limpou o Aquaman. Ele tiraria a Gal Gadot, limpou a Mulher Maravilha. Ele tiraria também o Henry Cavill, mudando o Superman. Aí o Flash também provavelmente já ia mudar. O Ezra Miller já estava envolvido em muita polêmica por aí. E já tinham rumores de novos atores pro papel. Isso também é tema para outro vídeo. E aí o Batman do Ben Affleck também. O Ben Affleck já não tinha tanta vontade. Então mudar o Batman também é outra coisa bem possível. Em relação a isso, Homem de Aço 2 ainda está em desenvolvimento. Isso pode mudar na semana que vem, né? E no momento as coisas parecem incertas. Em relação ao Geralt, gente, a gente fez um vídeo falando dos reais motivos que o Henry Cavill abandonou o papel de Geralt, tá linkadinho aqui em cima, não tem nada a ver com conflito de agenda. Então, se o James Gunn falar, ó, eu quero outro Superman, você não vai continuar, o Henry Cavill não vai virar pra Netflix e falar, putz, agora eu quero voltar, e eles vão tirar o Liam e botar o Henry Cavill de novo. Não é assim que funciona, e não foi por isso que o Henry Cavill saiu de The Witcher. Ele saiu por problemas criativos realmente. Ele tinha uma ideia pra série, os produtores tinham outra, ele falou, mano, eu quero que pareça mais com os livros, não ficou mais parecido com os livros, e ele falou que ia sair. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele sendo ou não Superman, ele não vai voltar como Geralt. Agora já falamos do Jason Momoa, né, que pode abandonar Aquaman e se tornar o Lobo, do Henry Cavill, que pode ou não continuar como Superman, seu futuro está incerto, e da Gal Gadot, que também tem um futuro incerto aí como Mulher Maravilha. Chegamos em Flash, né? O filme do Flash vai adaptar Flashpoint, é a chance perfeita do estúdio de realmente rebootar tudo. Esse filme já tá pronto, mas ele foi adiado, então tiveram sim regravações, inclusive o próprio Henry Cavill gravou cena em Flash e a matéria diz que essa cena ainda não está confirmada no filme, ou seja, ele gravou a cena e a galera não sabe se vai deixar essa cena ou não. Então, o filme do Flash vai sim iniciar uma nova era na DC, vai mudar tudo, vai rebootar tudo, resta saber o quanto ele vai rebootar, se ele vai acabar com o universo de uma forma ali, que tipo, o filme acaba e tipo, pronto, isso aqui já era, a partir de agora é uma novidade, vai ser tudo novo, e isso também realmente pode acontecer, não duvidaria disso. Os rumores, agora é rumor, não tem nada a ver com a reportagem do Hollywood Reporter, indicam que o George McKay, que fez 1917, é o escolhido da Warner Discovery para substituir o Ezra Miller no papel de Flash, isso independente de James Gunn, de qualquer coisa, muito mais por culpa das polêmicas do Ezra Miller, tá? Porque ele envolveu em muita coisa, ele acha que ele é o Messias, aí tem culto pra ele, e não tá funcionando pra galera que quer vender o filme, porque muita gente tá achando, mano, ele completamente pirata, porque ele realmente fez muita merda em 2022. E agora a gente chega no Adão Negro. Adão Negro é o filme mais recente da DC a ser lançado, e é um filme que se esperava muito, porque tem o The Rock, que é um showman. O The Rock vende os filmes só por ele estar nos filmes. Ele já foi o ator mais bem pago de Hollywood recentemente. É um personagem que foi anunciado pro The Rock há muito tempo, acho que antes de 2010 o The Rock tinha sido anunciado como Adão Negro, e esse filme só saiu agora. O The Rock falou que esse filme demorou muito porque ele estava lá tentando convencer os executivos a trazer o Henry Cavill de volta e um monte de outras coisas que ele e o time de produtores dele estava mexendo dentro da DC. Porém, esse filme não deu bom resultado de bilheteria, ele deve dar um prejuízo de 100 milhões de dólares para a Warner, porque gastaram 300 milhões no filme, e o filme arrecadou até agora um pouquinho mais de 380 milhões. Só que a gente lembra que a bilheteria passa uma parte para o cinema e uma parte para o estúdio.
Então pro estúdio, pra Warner recuperar os 300 milhões que investiu, o filme tem que dar uns 500 milhões, uns 600 milhões. E provavelmente não vai chegar nisso. Isso dificulta um pouquinho a vida do The Rock lá dentro. E daqui a pouco a gente chega na nossa opinião, né? Mas dizem que o Adão Negro 2, uma sequência de Adão Negro, está em risco justamente por isso também. Ele não tem muita conexão com o Zack Snyder, ele chegou a ser adaptado depois que o Zack Snyder já estava longe, mas dizem que o segundo filme dele é incerto. Uma outra coisa também que faz a gente pensar um pouquinho em relação a esse universo do Adão Negro e da Sociedade da Justiça é que o Deadline tinha soltado uma matéria na tarde de terça-feira falando que uma série do Gavião Negro estava em desenvolvimento. E aí depois que o Hollywood Reporter soltou essa reportagem gigante falando dos rumos da DC, o Deadline manteve a matéria, só que tirou essa parte do Gavião Negro. Então é como se eles nunca mais tivessem dito. Lá no Twitter a gente postou um print deles falando isso. Inclusive eles escreveram Hawkeye, não Hawkman, né, que é o nome do personagem de verdade. Então eles até erraram aí. Não dá pra saber quem escreveu, quem cometeu esse erro, falando de Hawkeye em uma matéria da DC quando queria falar de Hawkman e tudo mais. Mas realmente o Deadline apagou isso daí depois que o Hollywood Reporter postou. Então tem muita coisa aí acontecendo nos bastidores. Uma outra coisa em relação ao The Rock, né, como a gente já falou, ele e os produtores dele forçaram pro Henry Cavill voltar e conseguiram convencer a galera. O The Rock aparentemente teria uma voz ativa dentro da DC muito grande desde Adão Negro, né? Ele seria esse reinício se não tivessem escolhido o James Gunn para esse cargo criativo muito forte. Então ele teria um papel de um ator que tem uma voz ativa forte, sei lá, basicamente como o Robert Downey Jr. poderia ter, não estou dizendo que ele tem confirmado, mas poderia ter dentro da Marvel, né? Ele não manda mais que o Kevin Feige, mas o pessoal vai ouvindo os conselhos dele. Só que assim, este cargo do The Rock subiu muito sem o James Gunn estar envolvido. Então se o James Gunn chega para pensar as ideias dele é do The Rock, necessariamente não serão as mesmas, né? Então isso também dá uma complicada. Eu acredito, minha opinião agora, que o The Rock vai continuar como Adão Negro, só que ele não vai ter mais essa força, essa voz ativa que ele teria enquanto a DC estava sem um mandatário ali de ideia, né? Sem um líder criativo igual o James Gunn é. Agora o The Rock vai se tornar um ator. Ele é um astro, ele é um dos astros da DC, mas ele é um ator, nada mais, não vai ser ele que vai pensar outros filmes, não. Ele vai fazer ali o que o James Gunn e o Peter Safran pensarem para os filmes. E agora a gente chega em um momento que vocês estavam provavelmente esperando muito para falar de dois filmes que estão prontos, mas que ainda não foram lançados. Besouro Azul, que tem o Xolo Miraduenha e a Bruna Marquezine, e o Shazam 2. O Shazam tá nesse mesmo balaio aí de Adão Negro, deve continuar, mas a gente ainda não sabe muito se vai continuar ou não. Mas o Besouro Azul tem um caso particular. Esse filme tem um apelo muito grande, principalmente aqui no Brasil, porque a gente tá vendo a Bruna Marquezine lá. Ela esteve aqui na CCXP com o Xolo e foi incrível, porque ela foi muito mais celebrada que ele. É sempre bom a gente também exaltar mais os nossos. Ela conseguiu um papel muito importante, ela tá conseguindo um espaço muito importante, e a galera aqui na CCXP entendeu isso, né, e respeitou muito isso, tanto que ela foi muito, muito, muito celebrada aqui. O que eu acho em relação a Besouro Azul é que não vai acontecer nada com o filme, que ele vai ser mantido, que o Xolo e a Bruna Marquezine também serão mantidas nessa nova DC do James Gunn, pelo simples fato de ele próprio, James Gunn, ter compartilhado as novidades que saíram durante a CCXP. A CCXP teve um painel secreto, né, um painel que não foi divulgado antes, sobre Besouro Azul, onde eles lançaram data, lançaram logo e lançaram o primeiro pôster. O Xolo e a Bruna estavam aqui, falaram sobre o filme e o James Gunn compartilhou este pôster em suas próprias redes sociais. Depois, o James Gunn agradeceu ao engajamento dos fãs que tiveram com esse pôster. Para vocês terem uma noção, o pôster que o James Gunn compartilhou teve o dobro de engajamento do que o trailer de Guardiões da Galáxia 3. E ele agradeceu muito esse carinho que os fãs estão tendo. Então ele pegou o post que ele compartilhou, o pôster de Besouro Azul, e retweetou agradecendo ao engajamento dos fãs, falando que eles estão pensando no melhor para todo mundo. Isso é bom pra gente lembrar que o James Gunn, ele sabe o que ele está fazendo, ele é muito ativo nas redes sociais, então ele sabe também o que as pessoas querem ver. Então, como ele teve essa relação com o Besouro Azul neste anúncio de pôster e tudo mais, eu acredito que por ser um personagem novo, e um filme que ainda estava gravando quando o James Gunn estava ganhando mais espaço lá na DC, eu acredito que sim, este personagem e este núcleo do Besouro Azul pode ter muito mais conexão com o James Gunn do que com o Zack Snyder, com aquela DC que o Zack Snyder começou, sabe? Então eu acredito que a galera do Besouro, o núcleo do Besouro tá tranquila, tá safe, aí vai continuar
com o James Gunn, eles já estão dentro da ideia do James Gunn e do Peter Safran. E agora chegamos em outra coisa que tem muita gente que quer saber, The Batman, né? O universo ali comandado por Matt Reeves. A reportagem deixa bem claro que esse universo não será afetado de jeito nenhum. Então a gente lembra que a DC ela tinha separado universos, né? Então tem o DCU, que é o universo cinematográfico da DC, que é um universo como a Marvel tem. E tem os filmes do The Batman, que é um universo separado, um universo contido, que o Matt Reeves tem o controle criativo. Matt Reeves, diretor do primeiro Batman, que está fazendo também algumas séries derivadas em Arkham e tudo mais. Então este universo do Batman, do Robert Pattinson e do Matt Reeves, não será tocado pelo James Gunn. Ele vai continuar em paralelo. Não é que o Robert Pattinson vai virar o novo Batman do James Gunn, da DC, não. Se os filmes do James Gunn, que ele pensar pra DC, tiverem um Batman, vai ser outro Batman. Tá? Não vai ser o Robert Pattinson. Os filmes do Batman do Pattinson continuam isolados. E isso também serve pra Coringa. O Coringa vai ter o Coringa 2 ali, com a Lady Gaga como Arlequina e tudo mais. E este filme não entra nessas paradas do James Gunn. Agora, uma outra coisa que não está na reportagem, mas que a gente já sabe, né, vendo pelo James Gunn, pelo comportamento dele nas redes sociais, é em relação ao Esquadrão Suicida. A Arlequina da Margot Robbie, ela foi escalada pelo Zack Snyder. Só que o James Gunn dirigiu o segundo filme, Esquadrão Suicida, né? E ele adorou trabalhar com a Margot Robbie. Ele adorou trabalhar com esses personagens. E este núcleo do Esquadrão deve ser mantido no controle dele ali. Porque ele já falou que ele estava trabalhando em outros projetos. Ele fez Pacificador, a série ali com o John Cena. E ele tem a ideia de fazer projetos solo da Arlequina. Isso aí já foi falado nas redes sociais. Ele já falou que estava trabalhando, que ele quer trabalhar com a Margot de novo e tudo mais. Então é bem possível que estes personagens também sejam mantidos. E aí, para solucionar isso de manter alguns e tirar outros, Flashpoint, multiverso. A gente tá vendo a Marvel fazendo isso com o Demolidor. Eles não vão trazer todo mundo da Netflix, vão trazer só quem eles quiserem. Eles podem fazer isso, né? Então, um exemplo aqui, X, trouxeram o Charlie Cox. Dificilmente eles vão trazer o ator que fez o Punho de Ferro, porque ele não encantou a galera, né? E pode fazer isso usando a desculpa do multiverso, assim como James Gunn. Então, se ele quiser manter o Henry Cavill, mas mudar o Batman, não ser o Ben Affleck, ele pode, tranquilo. Se ele quiser mudar o Aquaman e deixar o Jason Momoa como lobo, tranquilo. Existe multiverso aí pra isso. E hoje, nesta quinta-feira, dia que esse vídeo foi gravado e publicado, o James Gunn respondeu, né? Ele sempre costuma responder aos rumores, às reportagens que envolvem os trabalhos dele, e ele respondeu no Twitter falando da reportagem do The Hollywood Reporter. Ele disse, em relação ao que o Hollywood Reporter publicou, algumas destas coisas são verdade, algumas não são verdade, umas são parcialmente verdades e outras a gente ainda não decidiu se é verdade ou não. Ou seja, ele deixou tudo ali do jeito que a gente está fazendo aqui também, na base da especulação. Ele ainda falou que é claro que eles não vão agradar todo mundo, né? Então já dá um indício de que algumas decisões deles não serão decisões que todo o público concorda, né? Mas que eles estão pensando no melhor para os personagens da DC, para contar a história destes personagens. E agora falando disso tudo, né? Falando do Lobo, eu acredito que faz muito sentido. É o tipo de personagem que ele gosta de trabalhar. O James Gunn, ele gosta do grotesco aí. E ele com o Lobo na mão, acho que ele ia fazer barbaridade. E o Jason Momoa no papel, ter um ator que quer interpretar o personagem pra fazer o personagem, é a melhor coisa possível. Em relação ao Henry Cavill, eu acho que fica justamente pelo fato do James Gunn estar atento ao que está acontecendo nas redes sociais. Então ele sabe que os fãs querem muito o Henry Cavill. Não tem porque você tirar o Henry Cavill, você pode rebootar tudo, fazer um novo Superman, mas mantê-lo ali, porque ele é muito bom nisso. Ele é muito bom como Superman, sabe? Ele é o Superman da nossa geração aqui. Então eu acredito que também será mantido. Em relação à Mulher Maravilha, eu não sei, porque a Gal Gadot ia receber um salário muito grande pro terceiro filme. A gente vê que a Warner tá lidando com os cortes de gastos aí agora que a Discovery chegou junto ali. Então eu acho que a Mulher Maravilha corre sem risco, muito por conta da Patty Jenkins e do filme desastroso que ela fez com a sequência de Mulher Maravilha. O primeiro Mulher Maravilha era um dos melhores filmes da DC, ainda é, só que o segundo é um desastre. Então, por conta disso, eu não vejo a Gal Gadot muito garantida. No caso do Flash, é aquilo, né? O Ezra Miller, ele mesmo se tirou do papel. Então, eu acho que não vão mantê-lo lá porque, mano, ele fez muita merda, ele pediu pra sair, basicamente, né? Dito tudo isso, gente, dito esse catadão aqui, eu acredito que sim, a DC está num caminho
de mudança, que o James Gunn vai mudar muita coisa, mas ele não vai resetar tudo o que o Zack Snyder fez. Ele não deve tirar o Henry Cavill, não deve tirar a Margot Robbie de Arlequina, então são parte do legado do Zack Snyder que vai ser mantido. O tom vai mudar muito, porque o James Gunn não é esse sombrio e realista aí que o Zack Snyder adorava. O James Gunn ele sabe fazer um sombrio, mas um sombrio mais divertido, digamos assim. E eu acho que isso pode sim dar certo dentro da DC. A gente já viu que o Esquadrão Suicida dele funcionou bem, e ele tendo esse controle geral pode fazer barbaridade positiva. Então a DC entra num nível agora que sim, pela primeira vez em muito tempo, a gente tem a esperança de ver a DC competindo com a Marvel neste quesito de universo cinematográfico, um universo compartilhado. Uma outra coisa que saiu recentemente no IGN é que o James Gunn está se inspirando em Star Wars e não na Marvel para fazer esse novo universo. Ou seja, filme, animação, série, videogame, tudo faria parte de uma história só. A gente sabe que o universo Star Wars, as HQs, contam uma história que complementa o filme, que complementa o jogo, que complementa, não sei, sabe, tudo é uma coisa só. Não tem diversos universos dentro de Star Wars, é uma coisa só. E aparentemente o James Gunn quer fazer isso com a DC. No caso dele é mais difícil, mas é aquela parada, sempre dá pra criar um selo geralzão e usar o multiverso como desculpa. Então eu quero saber o que vocês acham desse rumo da DC. Na semana que vem deve finalmente sair a resposta do James Gunn, pelo menos ele vai apresentar isso aos investidores, aí veremos como que estes grandes veículos de imprensa vão responder a isso lá em Hollywood, e a gente traz tudo aqui pra vocês também. Então já se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo aqui e mandem pros seus amigos que querem saber o que vai acontecer com a DC em 2023 e daí pra diante. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.